Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está aqui na tela. O dilúvio foi local ou universal? Vamos repetir o tema? O dilúvio foi local ou universal? Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 18 de junho de 2023. Estamos juntos mais uma vez com mais uma apresentação. Messias Souza quem vos fala. Daqui a pouco estaremos todos juntos aí no chat, tá bom? Agora vamos aproveitar e vamos solicitar. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Nos solicite, fale conosco pelo contato que está aí na descrição abaixo do vídeo de hoje. É só nos solicitar para que o senhor ou a senhora seja incluso em um de nossos grupos, tá bom? Então, minha gente, o tema de hoje é esse, como já falamos inicialmente, né? O dilúvio foi local ou universal? O que os senhores acham? O dilúvio foi local ou universal? Bom, em nossas Bíblias, pelo que nós lemos nos textos, nós entendemos que o dilúvio foi universal. Mas algumas pessoas começaram a falar na internet, escrever sobre isso, dizendo que o dilúvio foi local e não universal. Seria somente na Mesopotâmia, num vale na Mesopotâmia, que ocorreu o dilúvio. Então algumas pessoas começam a falar essas coisas. Tudo bem, quem quiser pensar assim que pense, né? Mas nós vamos discorrer sobre esse assunto hoje. Então, a partir deste momento, estaremos iniciando. Porém, antes, me permitam, preciso falar algumas coisas com os senhores. Tá bom? Eu preciso deste momento para falar algumas coisas com os senhores. Então, minha gente, nesta quarta-feira, nós apresentaremos um tema específico que ainda vamos falar aqui, tá bom? Um tema específico que terá o objetivo de responder as perguntas das pessoas que foram feitas em relação aos assuntos recentemente apresentados sobre de qual morte, por exemplo, houve a ressurreição. Né? Então nós dizemos que a ressurreição já se cumpriu. De qual morte que ocorreu a ressurreição no último dia? Nós vamos responder isso na quarta-feira. E se o ser humano deixa de existir, algumas pessoas também questionaram. Se o ser humano deixa de existir, se a mente do homem se extingue, se a consciência humana se extingue na morte, se o homem deixa de existir completamente depois da morte do corpo natural, como ficará a esperança que os crentes, né, os cristãos têm de viver eternamente depois da morte? Tá? E teve comentários também, aqui que nós vamos colocar na tela, de nossa irmã, vamos colocar na tela aqui, ó, nossa irmã Luciana, questionando o nosso entendimento do capítulo 15 de 1 Coríntios, né? A nossa irmã questionou a nossa fala sobre o entendimento do capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, e Luciana Ferreira, que não conseguiu entender como assim somos imortais. Nós vamos também responder porque ela indicou que ela não entendeu muito bem como assim nós somos imortais. E o tema será também para esclarecer a dúvida, eu estou colocando aqui, tá bom? Na tela para que os senhores leiam o que eles colocaram. Para esclarecer a dúvida de quem se identificou como FFL, está aqui na tela, né? Que os crentes têm esperança não somente nesta vida. E talvez ele não tenha conseguido acompanhar também a nossa explicação, tá? E a nossa irmã Paula Batalha, paz eterna irmã Paula Batalha, ela argumentou aparentemente duvidosa. O seguinte, ela escreveu, conclusão, né? Está aqui na tela, né? Conclusão.
Morreu, acabou tudo. O que me interessa, a vida eterna, se nem o espírito volta à carne? Então esse é o questionamento de nossa irmã Paula Batalha, que nós vamos discorrer sobre isso na quarta-feira agora, tá bom? Mas hoje nós já iniciaremos, né, respondendo algumas questões de algumas pessoas, somente de 3 pessoas, tá? Antes de nós continuarmos no assunto, vamos responder algumas questões anteriores, tá? Por exemplo, nosso irmão Igor. Paz eterna, irmão Igor. Irmão Igor é daqui de São Gonçalo, né? Do nosso município aqui no Rio de Janeiro. Paz eterna, irmão Igor colocou o seguinte: tá difícil de entender, mas a memória é justamente para receber, está escrito aqui, olha só o que ele colocou, o galardão, não? Então o nosso irmão Igor está dizendo que a memória é justamente para receber, para entender que recebeu o galardão, não depois da morte. E o galardão, ele perguntou, é o quê? O que seria esse galardão? Então nós vamos, mais uma vez, responder essas questões na quarta-feira. Agora, vamos ver o dia que vai cair, né? E o nosso irmão Moacir Soares Ferreira está aqui na tela. Boa noite. Se o nosso galardão for nesta terra, olha só a colocação de nosso irmão Moacir Ferreira, Soares Ferreira. Boa noite, irmão Moacir Soares, né? Se o nosso galardão for nesta terra, somos infelizes, porque a palavra diz que basta cada dia o seu mal. E o mundo está cada vez pior de viver. Aí ele colocou o seguinte aqui, ó. Porque a nossa recompensa, disse o nosso irmão Moacir, não é neste mundo. Ora, se não é neste mundo, vai ser onde? Se nós vamos deixar de existir. Na verdade, a gente vai explicar que o galardão não foi... Cristo não estava falando conosco, que nós receberíamos o galardão, né? Ou a coroa da vida. Nós vamos discorrer sobre isso hoje. Hoje não, na quarta-feira, tá bom? Hoje o assunto é sobre dilúvio. Então, primeiro precisamos relembrar que essas questões vieram porque em temas anteriores nós falamos que a vida humana é somente esta que vivemos e depois a nossa memória, a nossa consciência de humanidade, de ser humano, nossos sentidos humanos, a expressão de nossa humanidade, o fôlego de vida, o espírito humano se extingue na morte do corpo animal. Nós temos falado. E a minha resposta, tanto para Igor como para o nosso irmão Moacir, que questionam como vamos receber o nosso galardão, se nossa memória se apagará para sempre ao morrermos, é que em nenhum momento Machia, ele prometeu aquele galardão para nós depois de nossa morte. Ele falava com os seus discípulos, ok? Não de receber um galardão depois da morte. Ele estava falando com os seus discípulos, mas não estava falando de que eles receberiam um galardão depois da morte do corpo carnal, mas de receberem, os seus discípulos, o galardão na era vindoura, tá bom? Que se tratou o galardão de quê? O que os senhores acham? Da vida eterna, que eles receberam na era vindoura, que já se cumpriu, aliás, depois ali do primeiro século, ali depois do ano 70 DC. Então, primeiramente, vamos ler o que foi escrito pelo apóstolo, né, em Colossenses 3:24. Olha só o que o apóstolo escreveu. Sabendo que recebereis do soberano o galardão da herança, né? Da herança, porque a Machia, o soberano, servis. Né? Colossenses 3:24. Os senhores perceberam que leram? Né? Sabendo que recebereis do soberano o galardão da herança. Veja o que Shaul está falando com quem? Com quem era a congregação, que eles estavam na esperança de quê? Dessa herança. Então veja que essa herança que eles iriam receber não tem nada a ver com depois de morrer. Paulo estava falando que iria ocorrer o quê? A ressurreição, aqueles que dormiram em Cristo
E eles que estavam vivos iriam o quê? Ser transformados, não iriam morrer. Então, olha o galardão que seria, né? Recebereis do soberano o galardão de quê? Da herança, né? Porque a Machia, o soberano, servis. Colossenses 3, 24. Então vamos observar que Shaul, ele está falando de um galardão e fala da herança eterna, claro, da vida eterna que ele está falando, que ninguém precisou morrer para obtê-la, tá bom? Uma vez que a vida eterna se trata da ausência da morte adâmica. Isso se tratou da vida eterna, isso se trata da vida eterna. A ausência da morte adâmica é a vida eterna. A ausência da morte adâmica vivida pelos justos, tá? Que já se cumpriu, que já começou a se cumprir de lá para cá. Os justos, de 70 DC para cá, vivem a vida eterna. Já os ímpios vivem a condenação eterna. Entenderam? Que é somente o quê? Na verdade, a condenação eterna se trata do mundo natural. Então a condenação eterna é somente morninho, né? A gente pode brincar. Ou seja, o mundo natural onde vivemos, mas sem a morte adâmica. Quer dizer, os injustos, como a gente fala, estão vivendo também a eternidade. Estão vivendo a condenação eterna somente, porque não são espíritos participando de carne e sangue. Então eles estão vivendo a condenação. Na carne, todos nós estamos vivendo na condenação. Tá bom? Na condenação eterna que se trata do mundo natural. Tá? Então permanece o quê? Nesta segunda morte, que é o quê? Onde há o quê? A destruição do ser humano por inteiro no fim de seus dias, tá? E Apocalipse confirma que ninguém precisou morrer, tá? Para que a consciência, a memória dele, viesse a receber o galardão. Ninguém precisou morrer, tá? Olha só o que está escrito em Apocalipse, que ninguém precisou morrer. Olha só, Apocalipse 22, 11, 12, né? Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Tá vendo aqui? Tá lendo? Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, está escrito aqui, né? Quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, quer dizer, morreu? Quem é santo, continue a buscar a santificação. Morreram? Eles morreram? Não. Olha só. Eis que venho sem demora. Eles teriam que morrer? Não. Cristo está falando o que aqui? O ungido está falando o quê? Eis que venho sem demora. E trago. Ele não iria levar ninguém para morrer para receber o galardão. Percebeu? Ó. E trago comigo o galardão. Percebeu? E trago comigo o galardão que tenho para premiar todos que morreram, todos que irão morrer, irão deixar de viver aqui. Não. A todos, a cada um segundo as suas obras. Percebeu? Se eram justos ou injustos. Então o galardão seria o quê? A vida eterna que eles receberam. Olha só o que ele diz aqui, ó, no versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, tá? E o princípio e o fim. Apocalipse 22, 11 a 12. Os senhores estão vendo que eles receberam um galardão sem precisar morrer. Então como assim o galardão seria para depois da morte? Isso aí, na verdade, é um conceito que ficou impregnado na mente dos senhores, que o galardão seria depois da morte. Que, na verdade, o galardão foi a vida eterna que eles receberam depois de 70 DC, depois da vinda de Cristo, do Machia, de Machia em glória, tá bom? Então, gente, o galardão nos céus não é galardão depois que morrer. Porque muita gente, quando lê na Bíblia nos céus, significa que as pessoas têm que morrer. Né? Então o galardão nos céus não é galardão depois que morrer. Vamos ler aqui Mateus 5,12, né? Ó, 5,12, que diz o seguinte: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o vosso galardão depois que morrer? Não. É grande o vosso galardão nos céus. Mas vejam, eles iriam viver o quê? Nesse espiritual, nesse céu. Entenderam? Eles não foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho, né, do seu amor, que diz o texto de Paulo, de Shaul, e que no último dia eles receberiam o galardão, eles precisariam morrer? Não. Olha só, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas isso não significa que eles iriam morrer, entenderam? Eles receberam a transformação. Eles foram arrebatados da morte em Adão
para o quê? Para a vida eterna. Por quê? Enquanto eles estavam na morte em Adão, eles não estavam na vida eterna, entenderam? Alegrai-vos e exultai-vos, olha o que está escrito, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas só que no conceito da religião é para depois que morrer, né? Mas veja, Cristo não estava falando para depois que morrer. É grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram, né, aos profetas que foram antes de vós. Então eles não seriam transformados? Eles não receberiam a transformação no último dia, mesmo estando em vida? Paulo fala o quê? E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que dormiram, que estavam dormindo, os espíritos dos justos, né? Foram ressuscitados e eles seriam levados ao quê? Ao estado de glória, ou seja, para a ausência da morte em Ada. Entenderam? Então acabamos de ler aqui em Mateus 5, 12. Então olha só, gente, eu coloquei aqui na tela para que os senhores continuem aqui lendo alguma coisa. O galardão, conforme eu coloquei, foi a vida eterna que os justos alcançaram no último dia, sem precisarem o quê? Morrer, tá? Vamos ler aqui Mateus 25, 46. Olha só o que diz. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o que seria o castigo eterno e o que seria a vida eterna? O castigo eterno é o mundo natural, é viver somente o plano natural. Entenderam? E esses irão para o castigo eterno. Isso aqui é o castigo eterno, gente. É onde há destruição, onde há aniquilação. Mas os justos para a vida eterna. Quer dizer, eles deixariam a morte em Adão para estarem na vida eterna. Quem? Os justos. Mateus 25, 46. Não precisaria morrer. Entenderam? Porque muita gente só pensa que tem que morrer primeiro. Que tinha que morrer, mas Cristo não estava falando de morrer. Nem Paulo, nenhum dos apóstolos falava em morrer. Olha que Tiago falava o quê? Da coroa da vida que eles teriam no último dia, na vinda de Cristo, na vida do Mashiach em glória. A coroa da vida não seria a vida eterna que eles iriam receber, não seria o galardão deles? Agora vamos para a última questão, ou seja, um pedido, né? E já vamos discorrer sobre o nosso tema de hoje. Olha o pedido do nosso irmão Paulo Lousa, ele falou o seguinte: Messias, faça um vídeo para tirar uma dúvida. Aí ele colocou aqui, olha só, o globo terrestre, eu coloquei o que ele colocou, tá bom? Eu sei que muita gente tem outros pensamentos a respeito da Terra aí, mas tudo bem. Olha só, o que o nosso irmão, eu não estou entrando nessa questão aqui, tá bom? Mas olha só o que o nosso irmão Paulo Lousa, eu tenho o meu entendimento sobre isso e as minhas observações sobre isso, mas tudo bem. Vamos lá, o irmão Paulo Lousa, ele falou o seguinte: Messias, faça um vídeo para tirar uma dúvida. Aí ele falou o seguinte: o globo terrestre foi todo envolvido pelas águas do dilúvio ou foi só em algumas regiões? Obrigado. Obrigado também, meu irmão. Obrigado, tá bom? Então ele agradeceu. Então olha só, gente. Atendendo então o pedido do nosso irmão Paulo Lousa e a pedido de mais outras pessoas, hoje nós estamos apresentando este tema que está aí na tela aí, ó. O dilúvio foi local ou universal? Né? Finalmente nós vamos começar o assunto, mas tudo isso faz parte, tá, de nossas apresentações. O dilúvio foi local ou universal? É o tema de hoje, a pedido do nosso irmão Paulo Lousa e também de outras pessoas, tá bom? Então eu coloquei isso aqui também. Não crê no dilúvio, mas crê na era do gelo. Tem muita gente aí que não crê no dilúvio, mas crê na era do gelo. Ué, mas ele crê na era do gelo com base em quê, né? Ele não crê no dilúvio, mas crê o quê? Na era do gelo. Nós vamos falar algumas coisas aqui para que nós possamos desenvolver aqui o nosso entendimento, tá bom? Então, uma vez ou outra, nós temos visto pessoas debochando, né? Debochando muito da Bíblia. Não vou dizer quem são as pessoas. Nós temos visto pessoas em canais do YouTube, né? Pessoas que se dizem entendidas, debochando da Bíblia, refutando a ideia, tá? De ter havido um dilúvio universal, tá? E isso é só porque está o quê? Mais evidente, o dilúvio universal, mais evidente nos registros bíblicos, né?
Mas estas mesmas pessoas não se preocupam, olha só, elas não se preocupam em tentar fazer outras pessoas não acreditarem na Era do Gelo. Eles querem fazer as pessoas, nós, né, não acreditarmos nessa história do dilúvio. Mas eles não se esforçam para que essas pessoas não acreditem na questão da Era do Gelo, que ocorreram eras glaciais ou Era do Gelo, em que, segundo os cientistas, a Terra teria sido coberta, né, em grandes extensões por neve ou gelo. As chamadas eras glaciais. Para quem lê aí, pode buscar isso na internet, né? As chamadas eras glaciais que se trataram, né, de longos períodos em que a Terra permaneceu assim, coberta de gelo. Tá bom? Mas podemos revelar aqui, já inicialmente, já de início, nós podemos revelar aos senhores, para quem não sabe, né, que a Bíblia indica que pode ter havido. Que pode ter havido o quê? De tempos em tempos, eras do gelo, eras glaciais, ou eras do gelo, tá? E nós vamos colocar o texto aqui para os senhores, tá? Nos textos, por exemplo, aqui, de Jó 38, 22 a 23. Tá? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Ou entraste tu até aos tesouros de neve. O que está escrito aqui? Ou entraste tu até os tesouros de neve, e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho. Veja, olha só, preste atenção no que ele está falando. Ou entraste tu até os tesouros de neve, e viste os tesouros de Saraiva, que eu retenho. Percebeu? Que eu retenho. Até o tempo da angústia. Até o dia da peleja e da guerra. Jó 38, 22, 23. É uma poesia, mas não é uma verdade do Todo-Poderoso. Ele não retém, né, a neve, ele não retém a Saraiva. E quando ele quer, vem. Né? Jó 38, 22, 23. Então nós estamos vendo neste texto que acabamos de ler que o Altíssimo ele retém os depósitos de neve. Percebeu? Até o tempo de quê? Até o tempo da angústia. Até quando ele quer. Permanecendo assim. O quê? Até o tempo da angústia, conforme diz o texto. Então, gente, olha só. Isso indica que no tempo da angústia, o Altíssimo, ele pode deixar de reter a neve e o gelo num só lugar. Entenderam? Por algum tempo, fazendo com que as geleiras e os depósitos de neve avancem pela terra dentro, não permanecendo somente nos polos. Percebeu que o Eterno de tempos em tempos ele pode fazer isso? Ali o texto está dizendo que ele retém o quê? Os depósitos de gelo. Mas veja, ele retém até quando? Até quando ele quer, né? Porque se ele quiser, ele produz uma era do gelo. Entenderam? Entenderam que a Bíblia está indicando que realmente os cientistas não estão errados? De que pode ter havido eras do gelo, ou seja, eras glaciais, mas tem pessoas que vivem refutando a Bíblia, a questão do dilúvio, mas eles não se preocupam em refutar a questão da era glacial, que os cientistas falam, né? Das eras glaciais, da era do gelo. Por que não? Porque não tem muita evidência sobre isso nos textos da Bíblia. Mas vocês podem ver que o Eterno é quem retém o gelo nos polos. Porque se ele quiser, ele espalha toda a geleira por toda a terra, entenderam? Nós estamos aqui apresentando aqui o entendimento, não temos aqui o intuito de falar outras questões aqui, a não ser o próprio tema. Tá bom? Então percebeu que a Bíblia, ela fala da possibilidade das eras glaciais, percebeu? Mas quase ninguém se dá conta disso, né? E muitos ateus não se preocupam em refutar a ideia das eras glaciais, ou era do gelo, e acreditam nas eras do gelo. Eles acreditam nas eras do gelo porque os cientistas falam, mas eles não
se preocupam em refutar isso, porque os cientistas falam, né? Mas veja que a Bíblia está indicando que houve, né, eras do gelo, está indicando, porque o Eterno, o Todo-Poderoso, retém os depósitos de geleira até o tempo da angústia. E no tempo da angústia, ele libera o gelo para que se espalhe por toda a terra. Entenderam? Mas vejam, os ateus, eles não refutam essa ideia. Por que não refutam? Porque eles não percebem que está na Bíblia. Correto? Por quê? Porque os cientistas falam da era do gelo também, os cientistas falam das eras glaciais. Mas quando se trata do dilúvio, aí que é o problema, né? Quando se trata do dilúvio, debocham e tentam refutar a ideia de um dilúvio universal. Tá bom? Então, como falado inicialmente, a pedido de algumas pessoas, e do nosso irmão que pediu, Paulo Louso também, hoje nós estamos apresentando este tema muito importante, né? Que é o quê? É isso que está na tela aqui, né? O dilúvio, ele foi local ou universal? O dilúvio foi local ou universal? O que os senhores acham? Então essas pessoas perguntam se o dilúvio foi local ou universal. Não é verdade? Essas pessoas que desejam entender mais sobre esse assunto. Então temos visto e ouvido pessoas na internet dizendo que o dilúvio ele não pode ter sido universal. Tem pessoas na internet produzindo textos, vídeos, dizendo que o dilúvio não pode ter sido universal, mas que teria sido o quê? Somente uma simples inundação. Eu vou repetir, teria sido uma simples inundação de um vale na Mesopotâmia. Essas pessoas dizem, tá? E consideram as supostas evidências arqueológicas sobre depósitos de sedimentos no solo, fazendo escavações somente em determinadas regiões, né, para eles concluírem que o dilúvio só ocorreu na Mesopotâmia. Entenderam? Então é isso que acontece. Porém, a narrativa do dilúvio, ela não se encontra somente na mais conhecida, né, versão do dilúvio, que é o quê? A versão da Bíblia. No episódio da Arca de Noé, no capítulo 6, nos capítulos 6, 7, 8 e 9, né? O dilúvio, gente, para quem não sabe, também é descrito na tradição de muitas civilizações antigas que se espalharam pelos continentes. Correto? E para quem não sabe, na América existiam relatos do dilúvio muito anteriores a Cristóvão Colombo. Vocês sabiam disso? Assim como também na Índia, né? Na Austrália, Tibete, Polinésia, entre outras civilizações que existiram. Vocês sabiam disso? Que o dilúvio não é somente tratado na Bíblia? Correto? Então todos esses relatos transmitidos de geração em geração são unânimes na indicação da dimensão e da universalidade do dilúvio, o que leva a crer que se houve uma catástrofe desta natureza, ela terá o quê? Ocorrido numa altura em que o homem tinha a capacidade de pensar e transmitir a realidade mesmo o quê? Que seja num conceito abstrato. Correto? Mas outras pessoas, elas poderiam pedir evidências de que o dilúvio de Noé tenha sido universal, pois acreditam na possibilidade de um dilúvio local. Em contrapartida, nós poderíamos pedir igualmente que apresentem evidências de que o dilúvio tenha sido somente um cataclismo local, com ocorrência somente na região da Mesopotâmia. Também poderíamos pedir, na verdade, uma evidência, uma prova. Porém, minha gente, como já falamos, não somente a Bíblia relata a ocorrência de um dilúvio, mas relatos de civilizações em várias partes do mundo pelos diversos continentes, não somente a Bíblia. Entenderam? Então vamos ler o texto aqui de Gênesis 8, 1 a 4, que diz o seguinte: Então Iarro, está na tela, lembrou-se de Noé
e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos, vamos continuar, que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, tá? Enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu, está aqui na tela, eu estou lendo ali, tá? Se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, sobre a terra, ponto, né? Ponto. Ao fim de que? Marca aí, ó. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Marca bem isso, tá? A arca pousou onde? Nas montanhas de Ararat. Gênesis capítulo 8, 1 a 4. Agora vamos a uma análise mais cuidadosa sobre isso. Vamos? Vamos fazer uma análise mais cuidadosa de Gênesis 8, 1 a 4? Então Iarro lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ponto. Ao fim de 150 dias, marcou? Ao fim de quantos dias? 150 dias. O que aconteceu? O dilúvio continuou correndo durante 150 dias? Não. As chuvas? Não as chuvas. Né? Ao fim de 50 dias, o que aconteceu? Olha só, as águas tinham diminuído. As chuvas permaneceram por 40 dias e 40 noites, mas ao fim de 150 dias, as águas tinham o quê? Diminuído. E no 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Os senhores estão vendo? A arca pousou onde? Nas montanhas, né? Nas montanhas. Imagina, nas montanhas, é o que diz o relato bíblico. Ah, eu não creio. Tudo bem, se não crê, ok, mas você crê na era do gelo, né? Crê na extinção dos dinossauros, né? Você crê em muita coisa, né? Mas quando se trata da Bíblia, mas agora você vai passar a não crer mais na era do gelo, né? Porque a Bíblia indica que possivelmente tenha ocorrido a era do gelo realmente, né? A arca pousou nas montanhas de Ararat. Marcou bem? Marcou, né? Gênesis 8, aliás, 1 a 4. Então vamos prestar atenção ao texto, né, da Bíblia que diz, né? O texto que diz aqui, o que a gente vai colocar aqui, olha só. Ao fim, né, de 150 dias, as águas tinham diminuído. Prestaram bem atenção? Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. A arca pousou nas montanhas de Ararat. Nas montanhas, não é verdade? Nas montanhas. Percebeu? Então, vamos colocar aqui a montanha, né? Vamos colocar aqui a montanha de Ararat. Tá bom? A arca pousou nas montanhas de Ararat. Então, a arca pousou, olha aí, aqui as montanhas de Ararat. Os senhores estão vendo a imagem aqui? Correto? Então vamos lá? Então observe aí essas imagens. Vamos observar essas imagens e vejam se tem sentido. Vejam se tem sentido, gente. Nós estamos observando as imagens aqui. Vejam se tem sentido dizer que as águas que permaneceram num nível acima do Monte Ararat, que possui o quê? 5.137 metros de altura, e mesmo assim, o dilúvio teria sido local. Mesmo tendo as águas permanecido por até quase 150 dias. Né? E o dilúvio foi local. Essas pessoas afirmam. Pode ser, então, gente, nós estamos colocando aqui, pode ser que as águas não tenham coberto, por exemplo, o Monte Everest, pois o Monte Everest possui mais de 8.000 metros de altura. Porém, à luz dos textos da Bíblia
isso não faria sentido. Não cobrir também o Monte Everest. Entenderam? Porque o Altíssimo, ele queria, o objetivo dele era o quê? Era destruir toda a carne que andava sobre a terra. Não é verdade? Como diz o relato, né? Este relato aqui, de Gênesis 6:7, que nós colocamos aqui na tela agora, ó. E disse o Altíssimo: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Muita gente questiona aí, como assim o Eterno se arrependeu? Na verdade, essa palavra foi traduzida como arrependimento, mas na verdade ele se entristeceu. Ele estava muito, vamos dizer assim, chateado, vamos dizer assim, né? Ah, mas o Eterno se chateia, ele é o ser humano? Não, isso é a forma como a gente pode entender que o Eterno não estava gostando. Entenderam? Então, por isso que diz aqui, porque me arrependo de os haver feito. Tá bom, gente? Depois a gente conversa sobre isso em outro tema. Gênesis 6:7, né? Porque também, olha só, em Gênesis 6:11-13, diz que a terra, porém, estava o quê? Corrompida diante da face de Yahweh. E encheu-se a terra de violência. E Yahweh viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Yahweh a Noé: o fim de toda a carne, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei com a terra. Gênesis 6:12-13. Olha só o texto continuando aqui no versículo 17. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer, né, toda a carne. O objetivo dele era esse. Então, vejam, o Monte Everest não foi coberto, tá? Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Perceberam que toda carne tem espírito de vida? Muita gente fala assim, mas esse espírito... eles não são espirituais, mas toda carne tem espírito de vida. Então nós temos que entender o que é espírito e o que é espírito. Né? Então, muitas vezes o espírito quer dizer outra coisa aí na Bíblia, tá? Né? Vamos voltar aqui, ó. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Percebeu? Mas contigo estabelecerei a minha aliança, ele disse para Noé. E entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as tuas mulheres e as mulheres de teus filhos contigo, tá? E de tudo o que vive de toda a terra, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Gênesis 6:17-19, né? Agora vamos voltar aqui na questão, gente, sobre o que diz o texto, tá? De Gênesis capítulo 8, 1-4, onde diz o seguinte. Gênesis, né? 8, 1-4, onde diz o seguinte: e no 17º dia do mês, a arca pousou onde? Conforme lemos inicialmente, a arca pousou nas montanhas, né? Nas montanhas, não foi no oceano não, né? Que ela ficou no oceano não, na beira da praia não. A arca pousou nas montanhas de Ararat. Gênesis 8, 1-4. Percebeu? Como assim o dilúvio foi local? Se a arca pousou nas montanhas. E ainda tem mais para falar aqui, tá? Então aí está o Monte Ararat. Vamos colocar aqui o Monte Ararat, né? Aí está o Monte Ararat, onde os textos indicam que pousou a arca de Noé. Então os textos indicam que a arca pousou nos montes Ararat. Então os senhores estão vendo aqui uma parte aqui do Monte Ararat, né? E tem essa parte mais lá para o fundo, ó, mais azul claro aqui, ó, tá vendo? A arca pode ter pousado nessa região,
ou no outro lado de lá, tá? A arca ou para cá, ou para lá, para o outro lado aqui, ó. A arca pousou nessa região, tá? E vamos dizer depois por que ela não poderia ter pousado aqui. Os senhores já sabem, né? Por que ela não poderia ter pousado aqui nessa região aqui? Ou se ela pousasse no pico, né? Ela pousou nas montanhas, mas veja, ela não poderia ter pousado aqui. E a gente vai explicar por que a arca não pousou nessa parte mais íngreme, mas ela pousou por aqui, ou nessa parte aqui. Ok? Os senhores estão observando a imagem? Estão, né? Então, como os senhores estão observando, podem observar, aí está a imagem do Monte Ararat, tá bom? O pico mais alto da Turquia e de todo o Planalto Armênico, né, com altitude de 5.137 metros de altura que tem o Monte Ararat. Não sabemos a que altura desse monte a arca pousou, nós não sabemos, né? Depois que as águas do dilúvio diminuíram. Então é provável que a arca ela não tenha pousado na parte mais íngreme, tá? Aqui do monte. É provável que ela não tenha pousado aqui nessa parte mais íngreme do monte, tá? Próximo do pico, tá bom? Próximo do pico, mas na parte menos íngreme, ou nessa parte da frente ou aqui atrás, tá? Por quê? Por que ela não pousou nessa parte mais íngreme aqui? Senão a arca iria o quê? Ela sairia rolando monte abaixo quando as águas fossem diminuindo, tá bom? Mas quanto à altura em que a arca tenha pousado, se foi aqui na base, se foi mais para cima aqui, não tem muita importância, gente, para determinar se o monte foi ou não completamente coberto pela inundação. Pois há o quê? Há o relato em que Noé soltou o quê? Os pássaros, né? E esses pássaros, eles não encontrando lugar para pousar, o que vocês acham? Não encontrando lugar para pousar, retornaram para a arca. Enquanto a arca ainda continuava o quê? Flutuando, né? Vamos ler o texto aqui, ó. De Gênesis, vamos colocar o texto, 8, 6 a 12, tá? Que diz o seguinte: e aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando. Por que o corvo saiu, foi e voltou? Né? O texto vai dizer isso aí. Até que as águas se secaram de sobre a terra. O corvo foi, mas voltou. Até quando? Até que as águas se secaram sobre a terra. Aqui foi o corvo que ele soltou, né? Depois soltou uma pomba. Percebeu aí? Para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou o quê? Não achou nem o pico do Monte Ararat, né? Nem o pico. A pomba, porém, não achou o repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca. Percebeu aqui o texto? Olha o texto. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. As águas estavam somente no vale da Mesopotâmia? Porque tem gente dizendo que as águas do dilúvio, elas inundaram somente um pequeno vale, né? Um simples vale da Mesopotâmia. Mas veja o que diz o texto da Bíblia. Tá? Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou a pomba, né? E a recolheu consigo na arca, né? E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca, né? E a pomba voltou a ele à tarde. Veja, a pomba demorou um pouquinho, né? Soltou, mas ela demorou um pouquinho. Então alguma coisa já era um sinal, né? E a pomba voltou a ele somente à tarde. E eis arrancada, olha só o que está o texto escrito aqui, ó, escrito. E eis arrancada o quê? Uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Percebeu que a pomba foi e não voltou mais? Então ela encontrou ali onde ficar, né? Gênesis 8, 6 a 12 aí. Então olha só, gente, o fato de os pássaros não encontrarem lugar para pousar, isso indica que o Monte Ararat, tá? De 5.137 metros de altura, estava completamente coberto pelas águas do dilúvio. Entenderam? Pelo relato bíblico, podemos determinar que o nível das águas não diminuíram enquanto não terminou o período de 40 dias e 40 noites. Entenderam?
como podemos ler, né, nesse texto aqui, ó, olha só, Gênesis 7:4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, disse o Eterno ainda antes do dilúvio, né? 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis 7:4. Correto? Agora vamos ler Gênesis 10:12, que diz o seguinte: e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, né, eu estou lendo ali no computador, naquele mesmo dia, romperam todas as fontes do grande abismo e a janela dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Percebeu? 40 dias e 40 noites, né? Chuvas. Gênesis 7, 10 a 12. Continua aqui em Gênesis 7, de 17 a 20, que diz o seguinte: e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente. Perceberam? As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Ah, eu não creio. Tudo bem, eu não creio, você não crê, né? Mas crê em meteoro, crê em extinção dos dinossauros, crê em tudo, né? As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo, todos o quê? Presta atenção aqui, gente, presta atenção aqui, ó. Todos os altos montes, percebeu? Todos, né? E o Everest? Everest não, né? E todos os altos montes que havia debaixo de quê? Olha só, que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Como assim o dilúvio não foi universal? Vamos voltar aqui, gente, olha só, vamos voltar. Olha só. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Ah, eu não creio. Ué, fazer o quê, né? Como a gente diz, e eu, Kiko? Foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram. Vamos ver quantos são 15 côvados? 15 côvados acima de todos os montes, do mais alto monte, né? 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Gênesis 7, 17 a 20. Vocês estão observando que o texto da Bíblia está falando de todos os montes. Então vejam, aqui não está se referindo somente ao Monte Ararat, que também foi coberto. Então, pelo relato da altura das águas acima dos montes, ali 15 côvados, se tratava o quê? De 7 metros. Ou mais, né? Das águas acima dos mais altos montes. Então, se cobriu o Monte Everest, então as águas estavam muito mais do que 7 metros acima do Monte Ararat, que isso tem somente 5.137 metros de altura, enquanto o Monte Everest possui mais de 8.000 metros, 3.000 metros a mais que o Monte Ararat, entenderam? Então vocês estão percebendo? Então, na verdade, olha só, gente, uma girafa com um pescoço e uma cabeça podendo atingir até a altura de 5 metros, tá? 5 metros e 70 centímetros de altura, uma girafa pode alcançar a mais alta, né? Uma girafa não sobreviveria, né, ao dilúvio, mesmo que ela estivesse em cima do monte mais alto, mesmo que ela estivesse lá. E também nem o dito dinossauro, né, mais alto que possa ter existido, como diz o relato dos cientistas, que um dinossauro, de acordo com os cientistas, com cabeça que se elevaria o quê? A cabeça a 7, aqueles dinossauros altos que vocês veem nos filmes, né? A cabeça se elevaria a 7 ou 8 metros de altura. Então veja que as águas do dilúvio ficaram acima de 7 metros de altura. Então nenhum dinossauro iria sobreviver. Nenhum dinossauro iria sobreviver. Então, gente, nesse ponto, nenhum cientista diz que já houve algum animal na Terra que tenha tido a possibilidade de elevar a cabeça a 9 metros de altura. Porque o maior dos dinossauros, que os cientistas falam, alcançavam até 7 metros de altura. 7,5 metros, talvez. Mas veja, se as águas do dilúvio prevaleceram
até 7 metros de altura de todos os montes, é claro que ela se elevou acima, 7 metros acima do monte, ou 15 côvados, né, do monte mais alto, que se trata do Monte Everest. Então veja, então como que ficou o Monte Ararat? Ficou 3.000 metros abaixo das águas. Entenderam? É difícil de acreditar? Tudo bem, não acredita, não tem problema que não crê, né? Então qualquer desses grandes animais iria morrer tranquilamente, afogado nas águas do dilúvio, com certeza. Mesmo que um desses grandes animais pudesse o quê? Escalar o pico do Monte Ararat, por exemplo. Que não vejo também possibilidade de um animal tão enorme, tão grande e pesado conseguir escalar lá até o pico do Monte Ararat, nem de nenhum monte, né? Então, gente, por que o dilúvio não pode ter sido o quê? Um dilúvio local? Por quê? O que os senhores acham? Somente lá na região da Mesopotâmia e sim universal. Por quê? Por que o dilúvio não pode ter sido local e sim ele foi universal? Ou seja, em toda a Terra, em todos os continentes da Terra, inclusive aqui nas Américas, tá bom? Por quê? Ele não pode ter sido local, mas sim universal, incluindo as Américas. É pelo que nós já falamos, na verdade, no início, dos relatos de dilúvio, né, em várias civilizações. E porque uma inundação por mais de 40 dias, acima do Monte Ararat, ela não poderia o quê? Permanecer somente ali, na região da Mesopotâmia. Mas se o quê? Se espalharia, as águas se espalhariam, né, por toda a Terra e cobriria todas as montanhas da Terra, com até 5.137 metros de altura, acima do nível do mar, mesmo que não tenha passado da altura do Monte Everest. Será que não? Né? Agora, nós vamos fazer a seguinte pergunta. A pergunta é a seguinte, se o Monte Ararat, naquele tempo, possuía somente 5.137 metros. Hoje, o Monte Ararat possui 5.137 metros, mas será que ele possuía somente 5.137 metros de altura? Abalos sísmicos, né, terremotos fazem as montanhas cederem. Então, a pergunta é se naquela época do dilúvio o Monte Ararat tinha essa altura. Será que ele não teria quase próximo da altura do Monte Everest? O que os senhores acham? Será que esse monte ele não poderia ter sido tão alto como, por exemplo, o Monte Everest? Aí não sabemos, é só uma conjectura aqui. E assim todos os homens, os animais, né, que haviam na Terra, morreram. Com certeza no dilúvio, né? Vamos ler aqui Gênesis 7, 21 a 24, que diz o seguinte: expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito, de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Né? Morreu, está escrito aqui, ó. E assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. Ah, Messias, eu creio na extinção dos dinossauros, eu creio na extinção cambriana, eu creio na extinção disso, extinção daquilo, nas 6 extinções que houveram, mas eu não creio nessa extinção do dilúvio não, tá, Messias? Tudo bem, não tem problema. Olha só o que está escrito igual. E foram extintos da terra, os homens e os animais, perceberam? E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 7, 21, 24, né? Mas nós estamos aqui indicando, neste tema de hoje, que o dilúvio foi universal, não é verdade? Nós não estamos indicando que o dilúvio foi universal, ou seja, que o dilúvio cobriu a terra, de maneira que todos os montes, né, eles foram cobertos em até 7 metros de altura acima do nível do mar, acima dos cumes, aliás, dos cumes dos montes. O nível do mar é muito mais de 8.000 metros, né, acima do nível do mar. Mas as águas cobriram os montes acima, 7 metros acima dos cumes dos montes. Como então se salvaram? É a pergunta que a gente vai falar aqui. Se nós estamos falando que o dilúvio foi universal, agora essa pergunta aí vai deixar vocês pensativos, tá? Como então se salvaram os pinguins que vivem nos polos sul? E como se salvaram também os ursos, por exemplo, que vivem no polo norte? Né, o famoso urso polar. Se eles não se situam na região onde a Bíblia indica que a arca foi o quê? Construída. Como assim? Noé pôde colocar o urso polar e os pinguins na arca também.
que vocês acham? Agora deixa vocês pensativos, né? Agora os ateus vão se aproveitar, né? E como os animais que vivem nas Américas, por exemplo? Alguns poderiam perguntar, né? Como os animais que vivem nas Américas, como, por exemplo, o puma, a onça pintada, as jiboias e os micos, né? Leões dourados. Como eles se salvaram? Se o habitat deles se encontra muito distante da região em que foi construída a arca. Como assim Noé pôde colocar os micos daqui das Américas? Como Noé pôde colocar a onça pintada, por exemplo, na arca? Como ele pôde colocar, por exemplo, o puma, que vive na América do Norte, na arca, se é muito distante de onde a arca foi construída? E a pergunta que a gente faz, como que poderia então esse dilúvio ter sido universal? Então como podemos afirmar que esses animais sempre viveram nessas regiões? Também é a pergunta que a gente vai fazer. Messias, como que pode ter salvado o puma, né, a onça pintada, se esses animais vivem nas Américas? Mas também vamos fazer a seguinte pergunta. Como podemos afirmar que esses animais sempre viveram nessas regiões distantes? Como vamos afirmar que o urso polar sempre viveu na região do polo? Como vamos afirmar se os pinguins não se adaptaram nas regiões frias e se distanciaram, por exemplo, para o Polo Sul? É a pergunta que a gente vai fazer também, né? Como podemos afirmar que eles não migraram e se adaptaram em outras regiões com climas diferentes, com climas mais frios, por exemplo, dos pinguins, a exemplo dos pinguins, e a exemplo dos ursos polares, né? Do Polo Norte, tá? Então, certamente, eles migraram e se adaptaram. Né? A gente não pode afirmar que esses animais sempre viveram nessas mesmas regiões. E vamos continuar dizendo aqui. E para quem não sabe, até o século XIX, por exemplo, em 1844, havia pinguins também no Polo Norte. Mas hoje, gente, hoje em dia somente há pinguins no Polo Sul. Vocês sabiam disso? Que não há mais pinguins no Polo Norte, mas somente na Antártida? Foi rápido, né? Hoje em dia só há pinguins, só há pinguins no Polo Sul, somente na Antártida. Mas antes havia pinguins também no Polo Norte, onde também estão os ursos polares. Vocês entenderam como as coisas acontecem rapidamente? O homem, ele extinguiu os pinguins do Polo Norte. O próprio homem. Devastou tudo, né? Então as coisas, gente, elas acontecem rapidamente e não leva milhões de anos para ocorrerem. E eu pergunto, o que estamos fazendo habitando as Américas? Eu pergunto para você, o que você está fazendo habitando aqui nas Américas? O que nós estamos fazendo habitando as Américas se nenhum de nós se trata de etnias originárias das Américas? Tá? E recentemente, de Colombo para cá, que passamos o quê? A habitar as Américas, não é verdade? Com exceção dos índios. Os índios norte-americanos e também os índios sul-americanos. E mesmo eles também chegaram aqui em tempos muito antigos. Eles também chegaram aqui, vieram também, migraram para cá. Eles não sempre viveram aqui nas Américas. Só que eles chegaram primeiro, mas nós, o que nós... Então a gente vai fazer a seguinte pergunta. O que nós estamos fazendo nas Américas, se as nossas origens não são aqui? Somos asiáticos, africanos, europeus, né? Que moramos aqui nas Américas, que colonizamos e estamos aqui. Vocês perceberam? Agora vamos falar algumas coisas aqui. Vamos ver quantos minutos tem? 59 minutos, já daqui a pouco termina. Vamos falar algumas coisas aqui. Você quer acreditar que o dilúvio foi local? Quer? Fique à vontade. Quer acreditar que o dilúvio foi local? Ok, você venceu. Mas tem alguma evidência aí de que o dilúvio foi local? Somente uma simples inundação na região da Mesopotâmia? Tem alguma evidência? Alguma prova real, né, que o dilúvio somente foi local, uma simples inundação? Né? Quer acreditar que o dilúvio foi universal? Maravilha, beleza. Pois os textos indicam que os pássaros, já colocamos aqui, sendo soltos, né, num dado momento, não encontraram terra firme para pousarem. Sendo assim, é certo que as águas cobriram o quê? Os mais altos montes, gente. De maneira que os pássaros não conseguiram pousar em nenhum lugar. Nem nos picos, né, mais altos,
dos montes que estavam o quê? Cobertos pelas águas do dilúvio. Então por isso que o corvo não encontrou lugar para pousar. Nem um pombo, né? Não acredita em nenhuma espécie de dilúvio? Nem local, nem universal? Não acredita? Fique à vontade. Beleza, esquece a Bíblia. Agora a pergunta: quem acredita que já houve 5 períodos de extinção em massa na Terra? Ah, isso aí eu acredito, Messias. Ah, porque os cientistas falam, né? Ah, isso aí você acredita. Nisso você que refuta a Bíblia acredita. Aí você acredita. Por quê? Porque os cientistas deduziram isso. Deduzem que isso tenha ocorrido. Quem acredita que houve, por exemplo, um tempo na Terra em que um asteroide, né, caiu na península de Yucatán, no México, trazendo que a extinção em massa em toda a Terra, principalmente de grandes répteis que existiram na Terra. Ah, isso aí você acredita, né? Nisso você acredita, porque cientistas falaram. Mas são o quê? Suposições que foi por isso que ocorreram as extinções. Então, os cientistas falam assim, os dinossauros, por exemplo, foram extintos porque caiu um meteoro, caiu um asteroide, né, na península de Yucatán, aí houve a extinção em massa e os dinossauros deixaram de existir exatamente por causa dessa extinção em massa. Mas, gente, isso aí são suposições, eles acreditam nisso, e você também acredita, porque os cientistas falaram, não é verdade? Você que refuta a Bíblia. Então, quem acredita, por exemplo, na Era do Gelo? Ah, Messias, eu acredito na Era do Gelo. Eu também acredito, porque até mesmo porque a Bíblia indica que o Eterno é quem retém o gelo nos polos, né? Quem acredita nas 6 grandes eras glaciais? Ah, Messias, eu acredito sim nas 6 eras glaciais, né? Era glacial, para quem não sabe, é a denominação a qualquer período, né, em que camadas espessas de gelo cobrem vastas áreas da Terra, entenderam? E entre os animais extintos, por exemplo, durante a última era glacial, de acordo com a ciência, seriam, por exemplo, vamos colocar aqui, os mamutes, por exemplo, foram extintos na última era glacial. Os mamutes, né, parecidos com elefantes, os mastodontes, os rinocerontes, eu coloquei na tela aqui, lanosos, e o tigre dente de sabre, né? Eles percorriam pastagens na América do Sul e Europa, onde também havia grandes, o quê? Gatos, lobos, ursos e cavalos, correto? Então, nós já sabemos que os cientistas deduzem que essas coisas ocorreram, tá? Na verdade, eles deduzem que essas coisas ocorreram e muitos não questionam, muita gente não chega a questionar isso. As pessoas não questionam isso aí. Na verdade, os cientistas deduzem e, por exemplo, os ateus não questionam essas análises científicas que são feitas com base, na verdade, em evidências, nós não podemos negar, mas, na verdade, eles supõem que isso possa ter ocorrido por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Entenderam? Mas essas análises científicas não são cabais, gente. Não são cabais. Essas teorias, elas podem mudar de tempos em tempos. Então, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Você acredita no dilúvio universal ou local? Messias, eu não acredito nessa história de dilúvio porque é a Bíblia que fala. Eu só acredito na Era do Gelo. Ah, mas a Bíblia também fala na Era do Gelo, né? Dá para indicar que o eterno de tempos em tempos, ele libera o gelo, né? Os depósitos de gelo, conforme lemos no texto de Jó. Não é verdade? Ah, Messias, mas eu não acredito na Bíblia. Então esquece a Bíblia, né? Para que vai ficar a vida toda refutando a Bíblia? Então tem gente que já foi cristão, já foi crente, né? Aí ele se revolta contra a Bíblia, se revolta contra o Criador, diz que o Yahushua foi um mito, Shaul foi um mito, Moshe foi um mito, tudo foi um mito. Então ele fica a vida toda se esforçando muito para manter a confissão ao contrário, que antes ele confessava. Tudo bem. Se quiser continuar assim, eu acho que é perda de tempo, né? É um desgaste emocional ficar se esforçando para não ter fé. Tá bom? Olha só, gente, essas teorias científicas, elas mudam de tempos em tempos. Então, na verdade, os cientistas, eles supõem, por exemplo, que os dinossauros foram extintos por esse grande asteroide que caiu na península de Yucatán e extinguiu os dinossauros. Os cientistas também deduzem que foi na última era do gelo, né, que eles dizem, né,
a última era glacial, que esses animais que citamos aqui, por exemplo, os mamutes foram extintos lá. Mas eles deduzem que foi por causa disso, tá bom? E nós já falamos aqui que as coisas acontecem muito rapidamente, né? A questão dos animais não terem entrado na Arca de Noé, que alguns poderiam falar assim, não, mas a onça pintada não pode ter entrado na Arca de Noé. Sim, se a onça pintada vivesse somente nas Américas, tudo bem, mas será que elas sempre viveram aqui nas Américas? Será que um dia ela não migrou de um lugar para outro, assim como o próprio homem, você está vivendo aqui também? Entenderam? Então agradecemos a participação de todos aí, que estão aí em nossa apresentação. Nos veremos no próximo tema, tá bom, gente? No próximo tema, que será quarta-feira. Quarta-feira, às 20 horas, aguardamos todos os senhores no próximo tema. Um grande abraço a todos. Tchau, gente.